Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos à live do Papo Glaucoma dessa sexta-feira. Nosso tema de hoje é um tema que é bastante debatido entre os pacientes de glaucoma, que é o aumento de escavação. Hoje a gente vai falar sobre as alterações da escavação do nervo óptico. Bem-vindo quem está chegando, Isabelle, Anne, Luzimar, Osmar, Eliana. Bem-vindos todo mundo, boa noite para vocês. Para quem está chegando hoje, que está entrando pela primeira vez aqui na live, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, eu sou do Rio de Janeiro e eu sou especialista em glaucoma e catarata. Eu tô aqui no Papo Glaucoma todas as sextas-feiras na live do Instagram e também às quartas-feiras no YouTube, sempre seguindo a minha missão de combater a cegueira com informação. Vamos lá então começar o nosso assunto dessa sexta. Eu vou falar mais ou menos 10 minutinhos sobre o aumento de escavação, que é o nosso tema de hoje. Quem tiver dúvidas pode mandar aqui no balãozinho de pergunta aqui embaixo, porque depois que eu terminar de falar, a gente vai abrir para as dúvidas de vocês e aí vão ser 20 minutinhos para tirar as dúvidas. Pessoal, vamos dar preferência para dúvidas sobre o tema, porque eu sei que vocês têm muita pergunta. Quem tem pergunta sobre outros assuntos, vamos guardar para a caixinha de perguntas dos stories de quinta-feira. Ou então vocês podem me mandar no direct aqui do Instagram também, que acaba ficando como sugestão para as próximas lives também. Bom, então vamos conversar um pouquinho, pessoal, para vocês começarem entendendo o que é aumento de escavação, tá? Para a gente enxergar, a gente precisa dos nossos olhos, mandando imagem para a parte aqui de trás do nosso cérebro, que é a área da visão. Quem é que faz essa comunicação dos olhos com o cérebro? É um nervinho que a gente chama de nervo óptico, que é o nosso nervo da visão. Tá? Então esse nervo óptico ele começa atrás dos nossos olhos e aí ele vai até aqui atrás atravessando o nosso cérebro todo, tá? Quando a gente faz o exame de fundo de olho numa consulta de oftalmologia, a gente vê atrás do olho o comecinho do nervo óptico, que também é chamado de papila. Papila é o nome que a gente dá para a pontinha do nervo óptico saindo do olho. Então a gente consegue ver esse nervo numa consulta. Toda consulta de oftalmologia deve incluir o exame de fundo de olho para a gente poder observar se está tudo bem com a retina e tudo bem com o nervo óptico. Esse nervo, ele tem uma característica própria de que ele funciona, ele é mais ou menos arranjado dessa maneira. Ele é uma estrutura redondinha, sendo que no meio ele tem um buraquinho, que é a escavação, e em volta do buraquinho da escavação é que ficam os neurônios da nossa visão, que vão levar a imagem para o cérebro para a gente poder enxergar. Então a escavação, ela é um buraquinho do nervo, é normal de ter, todo mundo tem a escavação. Tá? O que muda de uma pessoa para outra é o tamanho dessa escavação, e isso é uma característica da nossa anatomia. Da mesma forma que tem gente que tem olho mais claro e olho mais escuro, tem gente que tem escavação maior e escavação menor. Isso é uma característica nossa de tendência genética. Então, todo mundo tem a escavação e ela varia de tamanho de uma pessoa para outra, certo? Então, ter escavação não tem nada de errado, é uma característica normal de todo mundo. Tá? Acontece que tem um limite de tamanho dessa escavação que a gente considera normal e a partir disso a gente já considera como uma escavação aumentada. Esse limite é de 0,5. 0,5 é em proporção ao tamanho do nervo, então 0,5 é 50%. Então, o que a gente considera normal é que até 50% do nervo seja ocupado pela escavação.
Quando ela ocupa mais do que isso, por exemplo, escavações 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, a gente considera essa escavação aumentada, tá? E agora a gente entra no tema da live. Se toda escavação aumentada é glaucoma. A gente já entendeu o que é a escavação e que ela tem um tamanho específico que varia de uma pessoa para outra. E agora a gente vai entender quais são as possibilidades quando ela está aumentada. Quem perdeu esse comecinho da explicação, quem está entrando agora, a Estefânia, a Jaísa, Vanderlei que estão chegando agora, Isabel também, quem perdeu o comecinho, não se preocupem que amanhã a live tá gravada no YouTube a partir de 10 horas da manhã, tá bom? Então, continuando com a explicação. Detectamos num exame, você foi lá na sua oftalmologista de rotina, fez o seu fundo de olho, estava tudo bem, não estava sentindo nada, e a sua oftalmologista detectou um aumento de escavação. O que pode ser isso? A gente tem basicamente 3 possibilidades, tá? Uma possibilidade é que isso seja o que a gente chama de aumento fisiológico de escavação. Aumento fisiológico de escavação não é doença, tá? É uma característica de anatomia, você já nasceu com essa escavação grande, ela vai ser grande pela vida toda e isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Isso é o aumento fisiológico de escavação. Lembra que eu falei que o tamanho da escavação é uma característica de anatomia. Vai ter gente que vai ter escavação pequena e vai ter gente que vai ter escavação grande, mesmo sem ter doença. E isso é relativamente comum na população, tá? Todos os dias eu atendo gente que tem aumento de escavação sem ter doença nenhuma. É o chamado aumento fisiológico de escavação. A segunda possibilidade é que você tenha glaucoma, porque o glaucoma é a doença mais comum de afetar o nosso nervo óptico. Então, o que acontece no glaucoma é que os neurônios do nervo morrem. Lembra que eu falei que tem o buraquinho da escavação no meio do nervo e os neurônios em volta? Se os neurônios morrem, a escavação vai ficando cada vez maior. Então, isso é glaucoma. Geralmente, o que causa a morte desses neurônios, na maioria dos casos, é a pressão ocular aumentada. Então, a pressão ocular alta mata os neurônios do nervo e, com isso, o buraquinho da escavação vai aumentando e ela fica grande, tá? Relembrando, então, pode ser um aumento de escavação fisiológico, sem ser doença e sem ser problema nenhum. Pode ser glaucoma, sim. E a terceira possibilidade pode ser outra doença que afete o nervo que não glaucoma. Como eu disse, o glaucoma é a doença mais comum que afeta o nervo. Então, sempre que a gente vê qualquer alteração no nervo, a primeira luzinha que acende na cabeça do oftalmologista é a luzinha do glaucoma. Mas o glaucoma não é a única doença do nervo óptico. Existem muitas outras doenças que afetam o nervo óptico. E aí a gente pensa muito pelo lado neurológico, afinal é um nervo. E tem várias doenças neurológicas que podem afetar o nervo óptico. Alguns exemplos: neurites, que são inflamações do nervo, tá? Noia, que é o nome que a gente dá para uma isquemia do nervo. Isquemia é falta de sangue, falta de oxigênio. Então, se a pessoa tem uma isquemia no cérebro, é um AVC. Se ela tem uma isquemia no nervinho da visão, a gente chama isso de noia. Outra possibilidade, a pessoa pode ter uma doença desmielinizante. A mais conhecida das doenças desmielinizantes é a esclerose múltipla. Outra possibilidade é que a pessoa pode até mesmo ter um tumor. Se tem um tumor comprimindo a passagem do nervinho, isso também pode causar um aumento de escavação. Então, são diversas as alterações neurológicas que podem afetar o nervo óptico. Tá? Então, resumindo, pode ser um aumento fisiológico de escavação normal, pode ser glaucoma, a doença mais comum, ou pode ser uma alteração neurológica, que são as outras doenças que afetam o nervo óptico.
E como que a gente faz para diferenciar? Essa é a grande questão. Como é que eu vou saber se o seu aumento de escavação é glaucoma, é neurológico ou não é nada mesmo, tá? A gente vai saber isso através da investigação com exames, tá? A gente não consegue, mesmo quem é especialista em glaucoma, não consegue só bater o olho no nervo e diferenciar qual que é a causa desse aumento de escavação, tá? A gente precisa dos exames complementares para tirar essa dúvida, tá? A investigação completa de glaucoma consiste de, no mínimo, 5 exames: gonioscopia, paquimetria, campo visual, OCT de nervo óptico e retinografia. Desses 5, os 2 últimos, o OCT e a retinografia, eles avaliam diretamente a estrutura do nervo óptico. E o campo visual, ele avalia a nossa função de visão periférica. Então, ele também é uma avaliação do nervo, mas uma avaliação mais indireta. Uma avaliação de como está o funcionamento do nervo, tá? Então, primeira possibilidade, aumento fisiológico de escavação. Lembra que eu falei que aumento fisiológico de escavação não é doença. Então, para ser um aumento fisiológico de escavação, você tem que ter todos os seus exames normais. E não basta eles serem normais uma vez. Eles têm que continuar normais ao longo do tempo. Então, a gente não consegue só em uma avaliação afirmar para uma pessoa que ela tem um aumento fisiológico de escavação. A gente tem que ir acompanhando isso ao longo do tempo, geralmente ao longo de alguns anos, para a gente ter certeza de que todos os exames estão normais e permanecem normais ao longo do tempo de acompanhamento. Aí sim, depois de alguns anos, a gente pode dizer com certeza que não é doença e que é um aumento fisiológico de escavação, certo? Isso é uma coisa que gera uma ansiedade muito grande em vocês, porque vocês querem fazer um exame mágico que dê uma resposta definitiva. E isso não existe. É um conjunto de exames e eles precisam ser repetidos ao longo do tempo para a gente ter uma resposta. Tá? Se os seus exames vêm alterados, isso não é aumento fisiológico de escavação. Se tem alteração em exame, ou você tem glaucoma, ou você tem uma doença neurológica. Então, como que a gente vai diferenciar? Aí a gente vai diferenciar pela carinha do exame. E aí é que faz toda a diferença você ter um acompanhamento com alguém que seja especialista em glaucoma. Porque os mesmos exames que são alterados no glaucoma são alterados nas doenças neurológicas. A retinografia, o OCT e o campo visual. Acontece que o tipo de alteração que aparece no exame é diferente. E às vezes isso é uma coisa de pequenos detalhes, às vezes são alterações muito discretas e que um oftalmologista que não esteja tão habituado com esses casos pode não perceber às vezes. Então, o especialista em glaucoma está bem mais habituado a diferenciar o que é uma alteração clássica de glaucoma do que é uma alteração que está um pouquinho diferente e que, de repente, vai valer a pena esse paciente ser avaliado por um neurologista, tá bom? Bom, me estendi um pouquinho no meu tempo aqui, que eu passei 3 minutos, mas agora vamos lá para as dúvidas de vocês. Eu vou tentar dar uma passada aqui nas mensagens, mas mandem as perguntas no balãozinho aqui, que fica mais fácil de eu encontrar, tá, pessoal? Quem perdeu o comecinho da live, atenção, porque não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas amanhã, a partir de 10 horas da manhã, a live já vai estar no YouTube, tá? Vamos lá, então, começando com as nossas perguntas. A Anija Neila tá perguntando aqui se a artrite reumatoide pode afetar o nervo óptico por ser uma doença que afeta os nervos. Sim, na verdade, não só a artrite reumatoide,
como todas as doenças reumatológicas, todas as doenças de inflamação de junta de articulação, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, artrite psoriática, existem muitas outras doenças reumatológicas. Todas elas podem afetar o nervo óptico, causando inflamação desse nervo, causando neurite. E isso pode confundir com glaucoma, tá? Essas doenças, elas podem inflamar diversas partes do nosso olho. Quando ela inflama a parte interna do olho, isso é chamado de uveíte, que pode causar glaucoma. Quando essas doenças inflamam o nervo óptico, isso é chamado de neurite e pode causar aumento de escavação, sim. O João perguntou aqui se essas doenças neurológicas têm tratamento e se é possível não perder a visão, se for o caso de uma doença neurológica. Depende muito aí da causa. Em geral, sim. Quase todas as causas neurológicas têm tratamento, algumas são reversíveis, tá? Só para citar como exemplo, a esclerose múltipla, por exemplo, é uma doença que tem surtos, então o nervo inflama, a visão piora. Mesmo se a pessoa não tratar, aquele surto passa sozinho e a visão volta, mas é claro que tratando gera menos sequelas no longo prazo. Então, quando a causa é neurológica, é possível às vezes com tratamento reverter esse problema, mas aí vai variar muito da causa. Por exemplo, um tumor. Eu tive uma paciente há pouco tempo que teve um tumor, ela teve uma baixa de visão, uma alteração do nervo. Quando ela operou o tumor dela, ela recuperou uma boa parte da visão dela. Por quê? Porque foi descoberto rapidamente. Porque logo que eu vi que a visão dela piorou, eu já pedi os exames necessários, a gente detectou o tumor muito no começo, ela conseguiu operar muito rápido e aí a visão dela melhorou. Agora é crucial o tempo, nas doenças neurológicas e também no glaucoma, o tempo é muito crucial, tá? E é muito importante saber a causa, porque algumas causas revertem com mais facilidade do que outras, tá? A Luzimar pergunta qual a escavação é considerada normal. Luzimar, até 0,5 de escavação. O Osmar tá me contando aqui que a suspeita dele foi justamente essa, de que seria um aumento de escavação fisiológico, tá? Que são as pessoas que não têm doença, elas simplesmente nasceram por questão de anatomia com a escavação um pouquinho maior, tá? Como eu falei antes, não é em uma avaliação só que a gente diferencia isso. Por quê? Quando a gente faz aqueles 5 exames e vem tudo normal, pode ser que seja um aumento fisiológico de escavação, mas também pode ser um glaucoma que está tão no comecinho e que ainda não deu tempo de alterar o exame. Então, quando o glaucoma está muito inicial, às vezes os exames vêm normais e é justamente nesse momento que a gente quer detectar o glaucoma, quando ele está muito no comecinho, tá? Acontece que se a escavação é grande por anatomia, você vai repetir o exame depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos e ele vai vir sempre igualzinho. Se for um glaucoma que está muito no comecinho, conforme você vai repetindo os exames, eles vão mostrando pequenos sinaizinhos de piora, tá? Agora, não é com uma repetição em 6 meses só que você vai tirar a dúvida, tá? Porque o glaucoma é uma doença que, na enorme maioria das vezes, a piora é muito lenta. Então, para a gente começar a detectar alteração nesses exames, em geral, demora em torno de 2 a 3 anos no OCT, em torno de 4 anos no campo visual, tá? Então, não é num tempo curtinho que a gente consegue descartar o glaucoma. É um acompanhamento de longo prazo, é cansativo e tem pessoas que têm quadros muito suspeitos e que a gente nunca consegue descartar. Aquela pessoa fica em acompanhamento pela vida toda, tá? Mas é importante entender que para confirmar esse aumento de escavação, tem que manter o acompanhamento, tá bom?
Agora, a frequência vai depender muito de como estão os seus exames, tá? Geralmente eu indico de 6 em 6 meses esse acompanhamento e se mantiver estável por muito tempo, a gente pode ir afastando aos pouquinhos, tá? A Anísia Neila tá perguntando aqui se 0,9 é uma escavação muito grande. Sim, 0,9 é uma escavação muito grande, tá? Porque o máximo que pode chegar é a escavação de 1, que é a escavação de 100% do nervo. Mas, em geral, a gente não usa esse número 1. Em geral, a gente usa o termo escavação total ou escavação subtotal, que quer dizer que o nervo já é tão escavado que a gente praticamente só vê a escavação. Então, a escavação de 0,9 é uma escavação muito grande, sim, tá? Agora, o fato de ser muito grande não quer dizer que seja doença, tá? Eu tenho pacientes que eu acompanho com escavações muito grandes e que muitas vezes eu não trato, mas é claro que são pacientes que despertam uma suspeita maior, tá? Não quer dizer que não possa ser fisiológico, mas é um paciente que a gente tem um pouco mais de receio nesse acompanhamento, tá bom? Vamos lá, vou achar mais perguntinhas aqui de vocês. A Márcia tá contando aqui que ela foi em um oftalmologista que suspeitou de alteração neurológica, que encaminhou para o neuro, e teve outro oftalmologista que logo de cara já diagnosticou como glaucoma. E aí você deve estar na maior dúvida, né, Márcia, do que fazer. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é que o glaucoma é uma doença que não é fácil de se diagnosticar. Em geral, é um diagnóstico que requer muitos exames, muito tempo de acompanhamento, tá? E requer, às vezes, a gente consultar outras opiniões, como a de um neurologista, por exemplo. Tá? Se a gente está vendo casos atípicos, não custa nada a gente pedir a opinião de um colega ou de pedir um exame mais detalhado, por exemplo, uma ressonância. Porque lembra que no começo eu falei com vocês que o nervo, ele começa atrás do olho, mas ele atravessa o nosso cérebro todo até aqui atrás. Então, qualquer exame do olho, a gente só tá vendo a pontinha do nervo onde ele começa. Então, se a gente tiver alguma suspeita de que pode ter algo diferente desse nervo, vale a pena a gente fazer uma ressonância do cérebro, porque aí a gente vê todo esse nervinho inteiro para ver se tem alguma coisa diferente, tá? O João perguntou aqui se a avaliação seria por neurocirurgião ou neurologista. Em geral, neurologista clínico, tá, João? A não ser que, por exemplo, que fez a ressonância, muitas vezes eu já peço a ressonância antes de encaminhar para o neurologista. Então, se eu já vi que na ressonância tem um tumor, aí já vai direto para o neurocirurgião, mas a maioria dos casos vai para o neurologista. A Elane citou aqui, muito legal que você citou, Elane, que é o neurooftalmologista, que é um profissional pouquíssimo conhecido e muito raro. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, são poucas as pessoas que têm essa especialidade de neurooftalmologista. O neurooftalmologista é um oftalmologista que se especializou só em doenças do nervo óptico, tá? Então, é um profissional que a gente só vai encontrar em algumas poucas capitais do Brasil, mas que quando a gente consegue uma opinião do neurooftalmologista, é de ajuda muito grande nesses casos que estão meio esquisitos e que não estão muito típicos de glaucoma, tá bom? Neurooftalmologista é muito bom quando a gente tem, mas na grande maioria dos casos a gente não tem. Até aqui no Rio é difícil. Então acaba que muitas vezes quem faz o acompanhamento das alterações neurológicas acaba sendo ou especialista em glaucoma ou especialista em retina, que são os profissionais dentro da oftalmologia que estão um pouquinho mais habituados a lidar com alterações do nervo.
tá? Agora, eu falei muito aqui. Ela tá dizendo aqui que ela conseguiu na USP. Isso aí, hospital universitário, geralmente a gente consegue sim. Agora, são pouquíssimos, é difícil de achar. Aqui no Rio dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de neurooftalmologistas que tem, tá? Deixa eu achar aqui mais dúvidas de vocês. A Paula tá contando que fez um campo visual, apresentou uma alteração e aí ela fez uma tomografia e foi inconclusivo por causa da miopia que é alta. Importante a gente fazer uma diferenciação aqui muito grande, Paula, que é entre a tomografia de coerência óptica, que é o nome completo do exame que a gente abrevia como OCT, que é um exame que só vê a pontinha do nervo, tá? E diferenciar da tomografia de crânio, que é um exame que consegue ver o nervo inteiro, tá? A tomografia do olho, o OCT, ele é muito influenciado sim por graus de miopia, tá? O campo visual também é muito influenciado por graus de miopia. Então, a miopia é um fator que confunde muito a gente nessa diferenciação, tá? A gente tem muita dificuldade de saber o que é aumento fisiológico de escavação, o que é glaucoma, o que é alteração neurológica, se tudo isso está confundindo por alteração de miopia, tá? Principalmente em graus altos, a partir de 4, 5 graus de miopia, é que a gente começa a ter muita interferência da miopia nesses exames. Nesse caso, tem que ser acompanhado por especialista em glaucoma, tá? Porque a gente tem mais experiência de diferenciar essas alterações em exames que tem muita alteração, tá? Que tem muita interferência, tá bom? Vamos lá, mais perguntas, pessoal. Quem tem mais dúvida? A Maria do Carmo tá perguntando se sequela por herpes zoster ocular pode causar aumento de escavação. Maria do Carmo, o herpes por si só, por efeito direto dele, não. Mas o herpes, ele pode causar uveíte e ele pode causar glaucoma. Então, se aconteceu isso, aí pode ter uma alteração do nervo decorrente do glaucoma causado pelo herpes. Mas o vírus por si só, apesar do herpes zoster ser um vírus de nervo, ele não afeta a escavação por si só. Só se ele já fez a pressão do olho subir ou se ele já fez o olho inflamar alguma vez, tá? A Marinéia Oliveira tá perguntando aqui se ela pode ter a pressão alta no olho e não ter glaucoma. Pode sim. Eu tô falando muito aqui da situação inversa, né? Das pessoas que têm o nervo alterado, mas muitas vezes com a pressão do olho normal, que é o caso do aumento fisiológico de escavação. Mas o inverso, ter a pressão alta com o nervo normal, também pode acontecer. E se o nervo está normal, não dá para a gente dizer que é glaucoma, porque glaucoma é uma doença do nervo, tá? Então, quando a pressão tá alta, mas a escavação é pequenininha e os exames do nervo dão todos normais, a gente chama isso de hipertensão ocular, tá? A Isabel perguntou aqui se a artrose atinge o nervo óptico. Pergunta importante, porque no começo alguém me perguntou sobre as artrites. As artrites sim podem inflamar o nervo óptico, porque as artrites são doenças inflamatórias. A artrose não é inflamatória. A artrose é uma degeneração da articulação, mas a articulação não inflama. Então a artrose não afeta o nervo óptico, tá? E a Elane perguntou aqui, acabou que eu respondi antes de ler sua pergunta, Elane, se as doenças neurológicas são detectadas numa ressonância magnética da cabeça. Sim, muitas delas podem ser detectadas numa ressonância. É claro que não é o único exame, tem toda uma investigação neurológica a se fazer, mas a ressonância, ela dá dicas muito importantes quando a gente está achando que um caso de glaucoma tá meio esquisito, tá?
Eu tenho falado muito aqui nessa live para vocês, eu falei aí durante esse tempo todo sobre a gente detectar nos exames alterações típicas de glaucoma e alterações não típicas de glaucoma. Eu vou dar só uma palhinha para vocês terem uma noção disso. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque são coisas muito técnicas, tá? Mas tem algumas coisas que fazem a gente acender um alerta para doença neurológica. Muitas vezes o paciente chega para mim com um diagnóstico de glaucoma e aí eu penso, poxa, esse caso tá esquisito. Então eu vou contar para vocês o que me faz pensar que tá esquisito. Primeiro, um paciente muito jovem, tá? Glaucoma é uma doença que acontece principalmente a partir de 40 anos de idade. Então, quando eu vejo uma pessoa muito jovem com diagnóstico de glaucoma, isso me faz pensar se de repente não é um aumento fisiológico de escavação ou se de repente não é uma doença neurológica. Principalmente se essa pessoa muito jovem for uma pessoa que tem a pressão ocular normal, tá? Glaucoma de pressão normal é uma doença de vovozinho, de vovozinha. Glaucoma de pressão normal é raríssimo, raríssimo de acometer pessoas jovens. Então, se eu vejo uma pessoa muito novinha, 25, 30 anos de idade, com muita alteração de exame e pressão sempre normal, isso me faz pensar em doença neurológica, tá? Outra coisa que faz pensar em doença neurológica é quando a pessoa tá piorando muito rápido, porque o glaucoma é muito raro piorar rápido. Geralmente são anos para o glaucoma piorar. Lembra que eu falei que demora 2 a 3 anos para detectar alteração de glaucoma nos exames, mesmo sem tratamento? Então, a piora do glaucoma é muito lenta. Outro dia eu recebi uma paciente que ela chegou para mim com um campo visual horrível, assim, fechadinho, e ela me trouxe um exame de 6 meses antes que era completamente normal. A pessoa que tem glaucoma, é raríssimo ela perder a visão em 6 meses. Então, quando a piora é muito rápida, eu penso também em causa neurológica, tá? Outra questão, o tipo de alteração do campo visual, tá? A alteração clássica de glaucoma no campo visual é assim, as manchas, elas começam no cantinho de dentro da visão, mais pro lado do nariz, e elas crescem assim, para fora da visão, fazendo um arquinho assim. Quando a alteração do campo visual, ela começa primeiro por aqui, para depois vir para o meio, isso sugere alteração neurológica, tá? Então, quando a gente pega aquele exame de campo visual, que vem aquela bolinha mostrando as manchas na visão, a gente pode detectar se aquela mancha é mais típica de glaucoma ou mais típico de doença neurológica, tá? Rochelle tá perguntando aqui se a epilepsia pode levar ao glaucoma. Rochelle, não conheço nenhuma relação de estudo que comprove algum tipo de associação. Até onde eu sei, não. Mas posso até dar uma pesquisada. Faz o seguinte, Rochelle, me manda uma mensagem no direct para eu salvar seu contato, porque aí eu dou uma pesquisada de artigo mais recente para ver se foi descoberta alguma relação com epilepsia. Mas até onde eu conheço, não, tá? A Inês está contando aqui que a irmã dela tinha 13 anos quando descobriu o glaucoma e hoje tem 40. Nesses casos a gente chama de glaucoma juvenil, então existe, pode acontecer de um adolescente começar a ter glaucoma. E nesses casos, geralmente a pressão é muito alta. Geralmente, quanto mais jovem é a pessoa quando ela começa a ter glaucoma, mais alta é a pressão. Então, se a pressão era alta, faz muito sentido ter um diagnóstico de um glaucoma juvenil, tá bom? Pessoal que está chegando agora, boa noite. A gente está no finalzinho da live aqui. Quem perdeu o começo, não se preocupem, porque amanhã, às 10 horas da manhã, a live já vai estar gravada no Instagram, tá? Eu sei que eu não consegui responder todas as perguntas de vocês e eu confesso que tá ficando um pouquinho difícil para mim, porque vocês participam muito e eu amo que vocês participem muito. Vocês não têm ideia de
quanto isso me deixa feliz, vocês participando e mandando muita dúvida, tanto aqui na live quanto nos outros dias que vocês me mandam mensagem no Instagram. Mas o meu dia a dia é muito corrido, então às vezes não dá tempo de eu responder todo mundo. Por favor, não fiquem chateados se eu não responder. Manda de novo num outro dia, porque aí vocês me pegam num dia mais tranquilo e aí eu consigo responder as perguntas de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho respondido uma média de 40 perguntas por dia entre YouTube e Instagram. Então, se alguém me mandou alguma pergunta que ficou perdida sem eu ver, por favor, mandem de novo para eu encontrar, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. O João tá dizendo aqui que eu tô ficando famosa. Obrigada por vocês estarem aqui toda semana comigo aqui no Instagram, toda semana no YouTube. Continuem informando as pessoas sobre o glaucoma, avisem as pessoas da família de vocês que todo mundo que tem caso de glaucoma na família tem que fazer exame anualmente para detectar o glaucoma no começo. Elane, Virgínia, Irenice, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por todo mundo que participou e até semana que vem com mais uma live. Beijos!